Bem-vindos e bem-vindas ao Legiscast. Hoje, pessoal, a gente tem uma tarefa daquelas. Vamos mergulhar fundo em dois artigos que, olha, são presença garantida em qualquer prova de concurso séria, né? Artigos 37 e 38 da Constituição Federal. É o coração da administração pública no Brasil. E para acompanhar melhor essa nossa conversa, a dica é pegar aquela legislação esquematizada que a gente preparou, sabe? Ter o texto ali com os esquemas ajuda demais a visualizar as regras, as exceções, tudo que a gente vai discutir. Vamos nessa? Então tá. O artigo 37, para começar, é quase um manual de instruções do Estado, né? Define os pilares, as regras do jogo. Mas não é só uma lista, tem toda uma lógica por trás, imagino. Exatamente. Pensa no artigo 37 como a fundação da casa. Ele não só diz quais são os princípios que tem que guiar tudo, aquela base ética, legal, mas também como é que se entra no serviço público, como se recebe o pagamento, o que pode e o que não pode acumular, até como o Estado tem que responder se algo der errado. Sabe, é tipo, assim, a espinha dorsal mesmo. E vale para todo mundo. União, estados, DF, municípios, seja na administração direta ou indireta, é para valer em todo lugar. E já que você falou em princípios, logo de cara tem o famoso LIMP. Todo concurseiro já ouviu falar. Mas por que esses 5 são tão essenciais assim na prática do dia a dia? Ao LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é só para decorar, né? Cada letrinha ali é um pilar. Legalidade? Bom, quer dizer que a administração só faz o que a lei manda ou permite. Diferente do particular, que pode fazer o que a lei não proíbe, né? A impessoalidade tenta evitar o favoritismo, a perseguição, tratamento igual para todo mundo. Sabe aquela história de não poder botar nome de político em placa de obra? É isso. Entendi. É para não usar a máquina para se promover. Exato. Aí vem a moralidade que vai além do que está escrito na lei. Exige honestidade, boa-fé. A proibição do nepotismo é um exemplo claro disso. Publicidade é a transparência. Os atos têm que ser públicos, como publicar editais, contratos, é fundamental para o controle. E por último, a eficiência, que entrou depois, né? Exige fazer mais com menos, buscar resultado. Desrespeitou um desses, o ato pode ser inválido e quem fez pode responder por isso. Interessante isso da eficiência ter entrado depois. Será que reflete uma mudança, uma cobrança maior por resultados na gestão pública? Sem dúvida. A inclusão em 98 mostra bem essa busca por um Estado mais ágil, menos burocrático, focado em entregar serviço de qualidade. E olha, é importante repetir, vale para toda a máquina pública. Presidência, ministérios, governadorias, prefeituras. E também para indireta, né? Autarquias tipo INSS, empresas públicas como a Caixa, sociedades de economia mista como a Petrobras. Isso, fundações públicas. Todas elas têm que seguir o LIMP sem exceção. Perfeito. Agora, partindo desses princípios, como é que a Constituição tenta garantir que a entrada no serviço público seja justa, baseada no mérito? Bom, aí entram os incisos 1 a 4º. O inciso 1 já começa dizendo que cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que cumpram os requisitos legais. E também aos estrangeiros, mas na forma da lei. Ah, então não é uma proibição total para estrangeiro. Não, não é. Mas a lei vai dizer como, quando e para quê, sabe? Não é para qualquer cargo. A regra principal de entrada, como você deve imaginar, é o concurso. Sim, o famoso concurso público. Exato. O inciso 2º fala isso. A investidura depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Essa é a regra de ouro, para garantir impessoalidade e isonomia. A exceção grande são os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, mas para funções específicas. Certo. E o prazo de validade desses concursos? Tem aquela regrinha do 2+2, né? Isso, mas cuidado com um detalhe. O inciso 3º diz que o prazo é de até 2 anos. Ou seja, o edital pode colocar 1 ano, 1 ano e meio. Ah, não é sempre 2 anos. Não necessariamente, é até 2. E ele pode ser prorrogado uma vez só, por igual período. Se foi 1 ano, prorroga por mais 1. Se foi 2, por mais 2. E essa prorrogação, atenção,
É uma escolha da administração, não é um direito automático do candidato, tá? O máximo total é 4 anos e tem mais. O inciso 4º garante que quem foi aprovado dentro do prazo de validade original do edital tem prioridade na convocação sobre quem passou num concurso novo para a mesma carreira. Isso protege a expectativa de quem já está na fila, né? Faz sentido. Falamos da exceção, os cargos em comissão, mas tem também as funções de confiança. Qual a diferença entre eles que sempre confunde? Essa é clássica mesmo. Mas o inciso V deixa claro, olha só. Função de confiança é exclusiva para quem já é servidor de cargo efetivo, para quem já passou em concurso. Lembra daquele ditado? Só se confia em quem já é de casa. É mais ou menos isso. Entendi. Só para quem já está dentro. Isso. Já o cargo em comissão pode ser preenchido tanto por servidor de carreira, a lei até exige um percentual mínimo para eles, quanto por gente de fora da administração, sem vínculo anterior. Mas os dois tipos servem para a mesma coisa, né? Não é qualquer tarefa. Exatamente. Os dois são só para atribuições de direção, chefia e assessoramento. A ideia é que essas funções pedem uma confiança especial, um alinhamento, que justifica essa liberdade maior na escolha. Mas tem que ser para dirigir, chefiar ou assessorar. Nada além disso. Além de como entrar, o artigo 37 também garante direitos importantes para os servidores, né? Quais você destacaria aí para quem está estudando? Vários são super importantes. O inciso 6, por exemplo, garante o direito à livre associação sindical. Mas, só para o servidor público civil. Militares como PMs, bombeiros, Forças Armadas, não têm esse direito pela Constituição. E o direito de greve? Está lá no inciso 7º. Previsto, mas o exercício depende de uma lei específica. E aí, né, a gente entra num terreno complicado, porque essa lei específica para o setor público ainda tem muitas lacunas. Muitas vezes o judiciário acaba tendo que decidir como aplicar, às vezes usando regras do setor privado por analogia. Então é um direito que está na Constituição, mas que na prática ainda depende de regulamentação para funcionar plenamente. Isso. É o que a gente chama de norma de eficácia limitada. Outro direito fundamental é o do inciso 8, a reserva de vagas em cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, essencial para a inclusão. E aquelas contratações temporárias, como ficam? Elas escapam da regra do concurso? Escapam, mas com regras bem definidas. É o inciso 9. Ele permite contratar por tempo determinado só para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. A palavra-chave é excepcional. Não pode ser para a função comum, do dia a dia. De jeito nenhum. Pense em calamidade, surto de doença, tipo contratar gente para combater dengue, ou os recenseadores do IBGE. O jeito de entrar geralmente é mais simples, um processo seletivo simplificado e o contrato tem prazo para acabar. É um vínculo diferente. Certo. Agora vamos entrar numa parte que costuma dar nó na cabeça. Remuneração, teto, subsídio. Como a Constituição organiza essa parte do pagamento? Aqui a coisa fica mais detalhada. Antes de mais nada, vamos clarear os termos rapidinho. Vencimento é o valor base do cargo, fixado em lei. Remuneração é esse vencimento mais as vantagens permanentes, tipo um adicional por tempo de serviço. E subsídio é pago em parcela única, não pode ter penduricalho e geralmente é para político, juiz, promotor, algumas carreiras específicas. Ok. Vencimento, remuneração e subsídio. Entendido. Beleza. Aí o inciso X diz que para fixar ou mudar qualquer um desses valores, precisa de lei específica de cada ente, União, Estado, município, e tem que ver quem tem a iniciativa dessa lei, geralmente o chefe do executivo para os seus e os outros poderes para os deles. Esse inciso também garante a revisão geral anual para tentar manter o poder de compra. Tem exceções para essa regra da lei, tipo subsídio de parlamentar federal, presidente, que é por decreto legislativo. E o limite máximo, o famoso teto. Aí é o inciso 11, o teto constitucional. A regra geralzona é: ninguém pode ganhar mais que o subsídio mensal dos ministros do STF. Ponto. Só que tem os subtetos. Complica aí, né? Complica um pouquinho. Nos municípios, o limite é o salário do prefeito.
Nos estados e no DF, depende do poder. No executivo, é o do governador. No legislativo, o dos deputados estaduais ou distritais. No judiciário, é o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça, o TJ. E aqui, um detalhe crucial. Esse subteto dos desembargadores não pode passar de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. E esse mesmo limite desembargador, limitado a 90,25% do STF, vale também para o pessoal do Ministério Público Estadual, para os procuradores e defensores públicos do Estado e do DF. Ufa! É detalhe, mas cai muito. E o pessoal das estatais, tipo Banco do Brasil, Petrobras, entra nesse teto também? Boa pergunta. O parágrafo 9º responde: sim, se a empresa pública ou sociedade de economia mista e as filiais delas recebem dinheiro do governo para pagar pessoal ou custeio geral, o teto se aplica aos empregados dela também. Se depende de verba pública para pagar salário, tá no teto. Mas tem alguma coisa que pode ser paga acima do teto? Algum valor que fica fora? Tem sim. O parágrafo 11 diz que as parcelas que têm caráter indenizatório, tipo diária de viagem, ajuda de custo, auxílio alimentação, essas ficam fora do cálculo do teto, porque a ideia é que elas não são um pagamento pelo trabalho, mas sim para cobrir uma despesa, né? Entendi. E tem mais alguma flexibilização? Tem o parágrafo 12, que permite aos estados e ao DF criarem um subteto único para todo mundo lá. Executivo, legislativo, judiciário, que seria o salário do desembargador, respeitando os 90,25% do STF. Mas atenção! Deputados estaduais, distritais e vereadores ficam fora dessa unificação. Eles têm regras próprias. Nossa, quanta regra, só para remuneração. Além do teto, tem mais alguma vedação importante sobre pagamento? Tem. Além do teto, o provento de aposentadoria ou a pensão não pode corresponder a mais de 85% do aposentadoria o pensionista receberia anteriormente, e nem mais do que o teto da contribuição do piso para a saúde. Tem sim, rapidinho, inciso 12, salários do legislativo e judiciário não podem ser maiores que os do executivo. Inciso 13, proíbe vincular ou equiparar salários para reajuste automático, cada carreira na sua. Inciso 14, proíbe o efeito cascata, um aumento não pode servir de base para calcular outro. E o 15, a irredutibilidade do salário, que é forte, mas não é absoluta, ela pode ser reduzida para se adequar ao teto e, claro, sofre imposto, né? Ok, outro clássico de prova, acumulação de cargos. A regra é não poder, mas quais são as exceções? Pois é, o inciso 16 já começa dizendo, é vedada a acumulação remunerada. A ideia é dedicação total. Mas a própria Constituição abre as portas, desde que tenha duas coisas juntas: compatibilidade de horários e respeito ao teto em cada um dos cargos. E quais são essas acumulações permitidas? São 3 situações. A, 2 cargos de professor. B, um de professor com outro técnico ou científico, que exige formação específica. E C, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, tipo médico ou enfermeiro. Só nessas hipóteses e com aquelas 2 condições. E o inciso 17 ainda reforça. Essa proibição vale para todo mundo. Administração direta, indireta, autarquia, fundação, estatal, o alcance é bem amplo. Certo. Isso para quem está na ativa. E quem já se aposentou, pode acumular a aposentadoria com o salário de um novo cargo? O parágrafo 10 trata disso. E a lógica é a mesma. A regra geral é vedar. Não pode receber a aposentadoria do regime próprio ou dos militares e, ao mesmo tempo, remuneração de cargo ativo. Mas, claro, tem exceção. Quais são as exceções aí? Pode acumular a aposentadoria com salário de A, cargos que já podiam ser acumulados na ativa, professor com técnico, 2 de saúde. B, cargos eletivos, vereador, prefeito, deputado. C, cargos em comissão, o pessoal usa o mnemônico CEA, para lembrar, comissão eletivo acumulável.
ajuda a fixar. Nossa, o artigo 37 é gigantesco mesmo. Ainda tem coisas sobre como as entidades da administração indireta são criadas e sobre contratos, né? Sim, pontos essenciais também. O inciso 19 faz uma distinção importante. A autarquia, tipo INSS, é criada direto por lei. Já a empresa pública, Caixa, Sociedade de Economia Mista, Petrobras e Fundação Pública são só autorizadas por lei. A lei dá ok e aí o governo cria de fato. Para a fundação, ainda tem lei complementar para definir a área de atuação. E as subsidiárias, as filhas dessas empresas? O inciso 20x diz que, para criar subsidiária ou para essas empresas participarem de outras empresas privadas, também precisa de autorização do legislativo caso a caso. E o inciso 21, claro, a regra da licitação para contratar obras, serviços, fazer compras, para garantir isonomia e a melhor proposta, com exceções previstas em lei. E para a gente fechando o 37, tem a questão da publicidade e da improbidade, que são bem relevantes também. Exato. O parágrafo 1º proíbe usar a publicidade oficial para promoção pessoal. Nada de nome, foto, símbolo que identifique o político ou o servidor. A propaganda tem que ser educativa, informativa. É a impessoalidade de novo. E a improbidade. As consequências são pesadas, né? Muito. O parágrafo 4º fala disso. Ato de improbidade, aquele que fere princípios, causa prejuízo, gera enriquecimento ilícito, pode levar à suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao cofre público. Isso tudo sem pedir ação penal, se for o caso. Tem até mnemônico para ajudar a lembrar as sanções, tipo pares, perda, ação penal, ressarcimento, indisponibilidade e suspensão. E o parágrafo 6º, fundamental, a responsabilidade objetiva do Estado. Se um agente público, agindo nessa qualidade, causar dano a alguém, o Estado ou a empresa prestadora de serviço público responde, mesmo sem culpa do agente. Basta provar o dano, a ação e o nexo. Depois, o Estado pode cobrar do agente, mas aí tem que provar que ele agiu com dolo ou culpa. É ação de regresso, né? Isso. E, por fim, o parágrafo 13, que fala da readaptação do servidor que tiver alguma limitação para exercer outro cargo compatível, mantendo a remuneração. Perfeito. Uma verdadeira aula sobre o artigo 37. Agora vamos para o 38, que é mais curtinho, mas trata de uma situação bem específica. O servidor público que se elege para um cargo político. Como fica essa situação? O artigo 38 desenha os cenários. Se o mandato for federal, presidente, senador, deputado, estadual ou distrital, governador, deputado, não tem conversa. O servidor fica afastado do cargo público dele. Vai se dedicar só ao mandato e receber só por ele. Agora, se for mandato de prefeito, ele também é afastado do cargo original. Só que aqui tem uma diferença. Ele pode escolher qual salário receber, o de prefeito ou do cargo público dele. E se for vereador, muda de novo? Muda. Para o vereador, a chave é a compatibilidade de horário. Se der para conciliar os horários do cargo público com a vereança, ele acumula tudo. Trabalha no cargo, exerce o mandato e recebe as duas remunerações, a do cargo e a de vereador. Ah, então pode acumular, nesse caso. Pode, se tiver compatibilidade de horário. Agora, se não houver compatibilidade, aí a regra é igual à do prefeito. Afasta do cargo público e escolhe uma das remunerações para receber. Entendi. E o tempo que o servidor fica afastado para o mandato eletivo, ele perde para aposentadoria, para carreira? Não perde na maior parte das coisas. O inciso 4º do artigo 38 diz que esse tempo conta para todos os efeitos legais, aposentadoria, disponibilidade, só tem uma exceção. Não conta para promoção por merecimento. Por que essa exceção? A lógica é que se ele não está trabalhando naquele cargo, não tem como avaliar o mérito dele ali, né? Faz sentido. E o inciso V garante que ele continua ligado ao regime de previdência do cargo original dele, mesmo afastado. Ufa! Nossa, quanta informação nesses dois artigos. Cobrimos os princípios, o acesso aos cargos, as regras de remuneração, teto, acumulação, responsabilidade do Estado, improbidade e essa situação do servidor eleito. O que fica muito claro é: quem estuda para concurso precisa dominar isso aqui. As bancas adoram explorar cada vírgula, cada exceção. É assunto quente sempre. Com certeza absoluta.
E toda essa complexidade, né, principalmente em remuneração, teto, acumulação, nos leva a pensar numa coisa, talvez. Imagina a diversidade do Brasil. União, estados, Distrito Federal, mais de 5.000 municípios, cada um com sua realidade. Será que qual o maior desafio prático para fazer com que tudo isso que está na Constituição, esses princípios, essas regras tão detalhadas, sejam aplicadas de forma igual, eficiente, justa, em todo lugar? Como fazer a Constituição chegar lá na ponta mesmo? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente pensar essa distância entre a norma e a prática administrativa no nosso país. E para quem acompanhou a gente até aqui e quer de fato fixar tudo isso, não errar as pegadinhas, para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki. Olha, é uma ferramenta sensacional para consolidar esse monte de detalhe e chegar na prova